Meus irmãos, para a nossa instrução essa noite, peço que abram comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Nós faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 21. João 10, 11 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nós somos o teu povo, como cantamos aqui, e neste momento, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. E é isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós, e mesmo com as limitações do pregador, o Senhor fale com o teu povo e se revele a nós esta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre os chamados Eu Sou de Jesus, e hoje nós chegamos a um dos mais conhecidos, aquele em que Jesus se revela como o bom pastor. Mas antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo que eu acredito ser útil, não só para a mensagem de hoje, mas para toda essa nossa série. Vocês já perceberam que algumas vezes nós demonstramos ter familiaridade com algumas coisas, achamos que as conhecemos bem, mas na verdade o entendimento que temos dessas coisas às vezes é errado ou às vezes é limitado? Esse tipo de situação ocorre também com relação a algumas verdades bíblicas. Não é incomum nós encontrarmos cristãos que falam com certa familiaridade a respeito de verdades presentes nas Sagradas Escrituras, mas quando você pergunta a respeito do significado dessas verdades, do que realmente elas ensinam, você percebe que esses cristãos que antes diziam ter familiaridade com essas verdades, não conseguem respondê-lo. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque essa nossa série de mensagens fala a respeito de verdades que praticamente todo o cristão que tenha algum tempo de igreja conheça. Muito provavelmente você já ouviu algo a respeito dessa série de mensagens. Mas será que esses cristãos que já ouviram essas mensagens, algo a respeito delas, e que muitas vezes se apresentam como familiarizados com essas verdades, realmente as conhecem? No caso específico de hoje, certamente não é a primeira vez que vocês ouvirão sobre Jesus ser o bom pastor. Mas eu pergunto a vocês, o que isso significa para você? O que Jesus ser o bom pastor significa para você? E por que você acha que Jesus é o bom pastor? Se você não consegue responder a essa pergunta, então Jesus, como o bom pastor, não representa muita coisa na sua vida. É apenas mais uma dentre muitas outras verdades e ensinos que você já ouviu dentro de uma igreja. Talvez você tenha até criado uma imagem na sua cabeça a respeito desse bom pastor. Uma imagem que não está de acordo com aquilo que realmente Jesus ser o bom pastor significa. Outros aqui entre nós podem estar esperando algo desse bom pastor que ele nunca prometeu e assim talvez questionem se ele realmente é bom. Por isso, o meu convite para cada um de vocês é que permaneçam atentos à mensagem de hoje para entendermos juntos o que faz de Jesus o bom pastor
e o que podemos esperar dessa verdade. Mas antes de entrarmos diretamente no nosso texto, eu quero fornecer aqui a vocês uma rápida contextualização que vai nos auxiliar no entendimento do que Jesus diz aqui. De início, é preciso lembrar que antes dessa verdade de Jesus como o bom pastor chegar até nós, ela chegou a um público original, que segundo o nosso contexto era formado por judeus, entre eles alguns fariseus. É com essas pessoas que Jesus está falando. Para esse público original, a figura de um pastor era bem conhecida, pois o pastoreio naquela época era uma atividade comum. Todos que viviam naquela época estavam acostumados a ver pastores trabalhando. Mas se essa figura do pastor era algo conhecido naquela época, não podemos dizer o mesmo a respeito de nós. Ainda mais vivendo em uma cidade como São Paulo, em que quase não se tem contato com o campo. Por isso é importante reunirmos aqui o que exatamente, pelo menos de forma resumida, o que exatamente um pastor fazia. O pastor tinha de suprir as necessidades da ovelha. Ele tinha de dar o de comer para a ovelha, o de beber para a ovelha e também abrigá-la em um lugar seguro. O pastor tinha de proteger essas ovelhas, inclusive se mantendo atento com relação aos diversos perigos que poderiam surgir. Alguns animais, por exemplo, que poderiam tentar atacar essas ovelhas. O pastor precisava permanecer atento para proteger essas ovelhas. O pastor também guiava as ovelhas, e nesse sentido, ele ocupava uma posição de líder entre as ovelhas. Então essas eram basicamente as tarefas que um pastor exercia naquela época. No entanto, a familiaridade dessas pessoas com a figura do pastor não vinha somente do contexto cultural, mas vinha também do Antigo Testamento, a Bíblia que eles possuíam na época. Isso porque a figura do pastor de ovelhas é muito utilizada no Antigo Testamento, inclusive para falar de Deus e de sua relação com o povo dele. Talvez o texto mais conhecido a respeito dessa relação seja o Salmo 23, onde um pastor de ovelhas diz: "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Só que entre os muitos textos que falam sobre a figura do pastor no Antigo Testamento, alguns desses textos apontavam diretamente para a figura do Messias, o Salvador prometido. Vou pedir para vocês abrirem comigo em Ezequiel 34, para nós lermos um desses textos. Ezequiel 34, 20 ao 24. Observem aí como nesses versículos acontece uma mescla entre Deus falando como pastor e Deus também falando de um pastor. Ezequiel 34, 20 ao 24. "Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas." Então percebam que até aqui Deus está falando, o Senhor está falando. Pois observem o versículo 23. "Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor." A figura de Davi aqui, meus irmãos, nesse texto de Ezequiel, está apontando para o Messias. Davi, aqui no versículo 23, é uma representação, uma figura do Messias. O Messias, portanto, seria um pastor. Por que isso é importante para o nosso entendimento do texto de João 10, 11 ao 21? Porque quando Jesus diz a esses judeus que ele era o bom pastor, ele está dizendo que aquele bom pastor, aquele pastor prometido por Deus no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel e em muitos outros lugares, era ele. Ele está dizendo a essas pessoas: eu sou o pastor prometido por Deus no Antigo Testamento. Agora sim, nós podemos então olhar para o nosso texto e ver por que Jesus é o bom pastor. Chamo a atenção de vocês então para o versículo 11, onde nós aprendemos que Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Há alguns anos eu trabalhei como vigilante de carro forte e de banco. Esse tipo de trabalho, mesmo sendo realizado no interior, ele oferece algum tipo de perigo.
obviamente que não comparado aos perigos oferecidos pela capital, mas também tem alguns perigos. Só que eu era muito jovem na época e eu não atentava muito, não me preocupava muito com esses perigos. Na verdade, eu ficava imaginando situações de confronto em que eu poderia me apresentar como uma espécie de super-herói, coisa de menino novo. Só que eu trabalhava com seguranças bem mais experientes do que eu, que já haviam passado por coisas que eu nunca passei, alguns deles transferidos da capital. E desses homens mais experientes, eu sempre ouvia o mesmo conselho. E o conselho era: cumpra a sua função, cumpra o seu trabalho. Mas se o negócio apertar, não banque o herói. Lembre-se que o dinheiro não é seu. O banco tem seguro. Faça o seu trabalho, mas se a situação apertar, não banque o seu herói, porque o dinheiro não é seu. Ele não pertence a você. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando Jesus diz ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele está fazendo um contraste entre ele e aqueles que ele chama de mercenários, que eram homens pagos, assalariados, para cuidar de rebanhos. Eles tinham que cuidar desses rebanhos, dar comida ao rebanho, proteger o rebanho. Acontece que essas ovelhas que ficaram debaixo da responsabilidade desses homens não pertenciam a eles. Por causa disso, pelo fato das ovelhas não pertencerem a eles, eles não estavam dispostos a ir até as últimas circunstâncias para proteger essas ovelhas. Observem o que Jesus diz nos versículos 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo chegando, o perigo se aproxima. O que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Por que ele foge? Porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. As ovelhas não pertenciam a eles. Por isso, eles não estavam dispostos a se entregar por elas. No contexto aqui, os mercenários são, por exemplo, os fariseus, que se apresentavam como líderes, cuidadores das pessoas, mas, na verdade, não tinham nenhuma preocupação por elas. Mas, diferente desses mercenários que não são pastores, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Dar a vida aqui não envolve somente a morte, mas todo um processo em que o bom pastor deve se empenhar em cuidar, zelar, proteger e suprir as ovelhas, chegando ao ápice desse empenho quando Jesus, o bom pastor, teve de dar a vida por suas ovelhas. E, meus irmãos, isso é muito importante, pois nós estamos acostumados, como eu disse aqui na introdução, a olhar para a figura de um pastor e de uma ovelha como algo fofinho. Talvez alguns de vocês pensem no pastor e na ovelha pintados como num quadro em que o pastor tem a ovelha no colo, fazendo um carinho nela, mas essa não é a realidade, irmãos. O trabalho do pastor é cansativo, é desgastante, exige dele total atenção. E no caso de Jesus, essas coisas chegaram a um nível jamais alcançado, pois por causa de suas ovelhas, o bom pastor teve de morrer. A pergunta que surge então é: por que o bom pastor teve que morrer? Por que ele teve que morrer? Qual era o perigo que as ovelhas corriam? Peço que vocês abram comigo em Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Meus irmãos, na semana passada nós ouvimos um sermão aqui do pastor a respeito de Jesus como porta. E ele entrou um pouco no assunto ovelhas. E ele trouxe para nós aqui algumas características das ovelhas. Mas existe uma característica dessas ovelhas que não pode ser esquecida. Essas ovelhas, por quem Jesus morreu, estavam desgarradas, seguindo pelo próprio caminho, como inimigas de Deus, caminhavam para a condenação eterna, caminhavam a passos largos para o inferno. Esse era o grande perigo que vinha sobre essas ovelhas. Mas para que essas ovelhas não perecessem, o bom pastor morreu no lugar delas, foi esmagado por elas, foi ao inferno por elas. Só que há algo nisso tudo
que é bem diferente do que acontece na relação dos outros pastores com suas ovelhas. Pois veja, no caso de um pastor comum, se por alguma fatalidade esse pastor viesse a morrer, aquilo seria algo terrível para as ovelhas, pois elas ficariam abandonadas, perdidas, totalmente vulneráveis. Isso seria o comum. Mas no caso da morte do bom pastor, as ovelhas receberam a maior de todas as bênçãos. Elas receberam vida. Como é dito no final do versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A morte do bom pastor trouxe vida para as ovelhas. E prestem bem atenção. A morte do bom pastor não trouxe uma possibilidade de vida. O bom pastor não morreu para que talvez as ovelhas tivessem vida, mas a morte do bom pastor trouxe certeza de vida. Ou seja, todas as ovelhas por quem Jesus, o bom pastor, morreu, receberão vida. Todas as ovelhas, cada uma delas, por quem Jesus, o bom pastor, morreu, receberá vida. Jesus está sendo claro ao dizer que não morreu por lobos. Jesus não morreu por bodes. Observem o que ele diz um pouquinho mais adiante no versículo 26. João 10, 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Jesus está falando aqui novamente com judeus. E ele diz claramente, vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Qual é a conclusão lógica do que Jesus está dizendo dentro desse contexto? Pensem comigo. Se o bom pastor diz que deu a vida pelas ovelhas, e esse mesmo bom pastor está dizendo, vocês não são das minhas ovelhas, qual é a conclusão lógica disso? A conclusão lógica disso é que essas pessoas aqui do versículo 26, Jesus não morreu por elas, porque o bom pastor morreu por ovelhas. O bom pastor não morreu por bodes e nem por lobos. Isso precisa ser enfatizado, irmãos, porque Jesus, o bom pastor, não morreu em vão. Ele não veio a este mundo para tentar salvar ou fazer a parte dele e deixar o resto com as ovelhas. O bom pastor veio de fato salvar. Ele veio para salvar e com absoluta certeza isso se cumprirá plenamente. Cada uma das ovelhas por quem o bom pastor morreu receberá vida e será salvo. Portanto, o que faz de Jesus o bom pastor? Em primeiro lugar, Jesus é o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o nosso texto continua, e eu chamo a atenção de vocês agora para os versículos 14 a 16, onde nós aprendemos uma segunda coisa a respeito de Jesus como bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mais uma vez, algo precisa ser esclarecido aqui. O termo traduzido aí como conhecer não significa apenas saber algo a respeito de alguém. Ou seja, Jesus não está dizendo que sabe o nome, o endereço ou a ocupação de suas ovelhas. É algo além disso. O termo bíblico, que normalmente é traduzido como conhecer, envolve relacionamento, intimidade. E quando é aplicado entre Deus e o seu povo, envolve também um contexto de salvação, de redenção. Esse é o tipo de conhecimento que Jesus diz ter em relação às suas ovelhas. E a respeito desse conhecimento que ele diz ter a respeito das ovelhas, algo impressionante é dito aí no versículo 15. Observe. Jesus diz que o conhecimento entre ele e as suas ovelhas é semelhante ao conhecimento entre ele e o próprio Pai. Jesus está dizendo algo aí, meus irmãos, impressionante. O conhecimento que eu tenho a respeito das minhas ovelhas e elas têm em relação a mim é semelhante ao conhecimento entre eu e o Pai. Por que isso é impressionante? Isso é impressionante porque, diferente dos relacionamentos humanos, por mais íntimos que esses relacionamentos sejam, o relacionamento entre as pessoas da Trindade, especificamente aqui no nosso texto, o relacionamento entre Deus o Pai e Deus o Filho, é um relacionamento perfeito, é uma intimidade perfeita, é um conhecimento perfeito.
ao ponto do próprio Jesus dizer posteriormente: eu e o Pai somos um. O relacionamento, o conhecimento entre pai e filho é perfeito. E Jesus está dizendo que o conhecimento que ele tem de suas ovelhas e o conhecimento que suas ovelhas têm em relação a ele é semelhante a esse conhecimento existente entre Deus o Pai e Deus o Filho. Se você abrir em João capítulo 17, na oração sacerdotal, você vai perceber que Jesus orou por esse conhecimento, por essa intimidade, por esse relacionamento entre as ovelhas e o pastor. E qual a importância disso para nós? Qual que é a importância de Jesus, o bom pastor, conhecer as suas ovelhas? No que isso nos afeta? Meus irmãos, quando Jesus assumiu a forma humana e veio a este mundo, ele sabia muito bem quem estava vindo buscar. Quando ele veio a este mundo como homem, ele sabia muito bem quem ele estava vindo buscar. Quando ele se submeteu à lei de Deus e a cumpriu perfeitamente, Jesus sabia muito bem no lugar de quem ele estava cumprindo essa lei. Ele sabia quem ele estava representando ao cumprir perfeitamente a lei de Deus. E vejam, quando Jesus estava naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, ele sabia muito bem por quem ele estava morrendo. Ele sabia muito bem por quem ele estava derramando o seu precioso sangue, pois o bom pastor conhece as suas ovelhas. E naquela cruz, meus irmãos, Jesus não conhecia apenas as ovelhas que estavam ali naquele contexto. Ele também conhecia aquelas ovelhas que estavam longe, aquelas ovelhas que ainda nem haviam nascido. Não é isso que ele diz no versículo 16? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não somente entre os judeus. Preciso trazer também essas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Observem novamente que a linguagem é caracterizada pela certeza. Jesus está dizendo: eu tenho outras ovelhas, eu preciso trazer essas ovelhas e elas vão me ouvir. Não há dúvida aqui, não é uma possibilidade. Jesus está sendo claro: eu tenho outras ovelhas, eu vou buscar essas ovelhas e elas com toda certeza ouvirão a minha voz. Essas palavras ditas há mais de 2000 anos continuam a soar pelos 4 cantos da terra, meus irmãos. O bom pastor continua a chamar e a trazer as suas ovelhas para junto de si. O bom pastor continua a chamar as suas ovelhas e trazê-las para perto de si. E isso é feito por meio da pregação da palavra. Palavra que é pregada por aqueles que não sabem exatamente quem são essas ovelhas. Nós não sabemos quem são exatamente essas ovelhas que pertencem ao Senhor. Nós não sabemos exatamente onde elas estão, mas nós cumprimos o mandato desse bom pastor. Nós pregamos e anunciamos a voz deste pastor, na certeza de que ele conhece cada uma de suas ovelhas. E ao chamar essas ovelhas, ao essas ovelhas ouvirem a voz do bom pastor, elas virão. Porque quem disse isso é o pastor que morreu por elas, é o pastor que conhece cada uma delas. Para você que já é uma ovelha desse bom pastor e que em determinado momento da sua vida já atendeu a esse chamado, já ouviu a voz desse pastor, essas palavras continuam a ser impressionantes. Essas palavras continuam a ser importantes. A voz do bom pastor diz a você esta noite que ele te conhece perfeitamente. O bom pastor te conhece perfeitamente. Ele conhece os seus pecados, ele conhece as suas falhas, ele conhece os seus medos, as suas ansiedades, os seus sonhos. O bom pastor te conhece perfeitamente. E esse bom pastor, que te conhece tão bem, te chama para conhecê-lo ainda mais e ter cada vez mais intimidade com ele e receber dele, das mãos dele, unicamente dele, tudo aquilo que uma ovelha precisa. Essa é a voz do bom pastor que continua a soar esta noite. Portanto, por que Jesus é o bom pastor? Jesus também é o bom pastor, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Mas em terceiro lugar, nos versículos 17 e 18, nós também aprendemos que Jesus é o bom pastor porque ele é amado pelo Pai. Jesus é o bom pastor porque ele é amado pelo Pai.
Se você se manteve atento ao sermão até aqui, então provavelmente você percebeu que a morte do bom pastor é o assunto central desses versículos. Por algumas vezes Jesus repetiu: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então, a morte, a entrega desse bom pastor é o assunto central desses versículos. Nos versículos 17 a 18, o assunto continua presente. Porém, 2 novos aspectos dessa morte do bom pastor são apresentados. O primeiro deles, observe aí no versículo 17. O primeiro deles diz respeito ao fato de que Jesus deu a sua vida para tomá-la de volta, ou reassumi-la. É o que ele diz aí no versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Esse tomar de volta aconteceu, como nós bem sabemos, na ressurreição de Cristo ao 3º dia. E isso torna Jesus um pastor único, pois nenhum outro pastor poderia dar a sua vida e reassumir essa vida, tomar essa vida de volta. Por isso Jesus é o bom pastor, o único pastor capaz de dar a vida e reassumi-la depois. A fé cristã, portanto, não está fundamentada em um mártir, meus irmãos. Jesus não é um mártir. Jesus não é um pastor morto, mas a nossa fé ela está fundamentada no bom pastor, que também é o Filho de Deus, aquele que jamais poderia ser vencido pela morte e que está vivo para todo sempre. A nossa fé está fundamentada no bom pastor que se entregou, morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. O segundo aspecto do qual Jesus fala aí no versículo 18 é a respeito da voluntariedade dessa morte. Observem o que ele diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Meus irmãos, Jesus não morreu por causa da força dos seus adversários. Vocês sabem muito bem que os adversários de Jesus, ao longo dos 4 evangelhos, tentaram por diversas vezes tirar a vida de Jesus. Essa vida foi tirada, mas ela não foi tirada pela força dos adversários. Jesus está dizendo: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E esse é o aspecto que ele está destacando dessa morte. Essa vida foi entregue voluntariamente. O bom pastor não morreu por uma fatalidade, por um imprevisto ou porque os inimigos eram fortes. O bom pastor morreu voluntariamente. Algo que não era tão claro no Antigo Testamento se tornou claro no Novo Testamento. Sabe aquele pastor que Deus, como nós lemos aqui na liturgia, prometeu lá no livro de Ezequiel? O pastor que ele levantaria para apacentar as ovelhas? Esse pastor era o próprio Filho de Deus, que viria de forma voluntária, em conformidade com a vontade do Pai e submetendo-se a ela. Por isso, o Pai me ama, diz Jesus. Eu não sei o que você pensa diante disso. Não sei o que você sente diante disso. Mas eu sei muito bem o que Deus, o Pai, sente diante disso. Jesus está dizendo: por isso o Pai me ama. Vejam, o mesmo autor deste evangelho, do qual estão registrados os Eu Sou, que nós estamos trabalhando nessa série, também escreveu outras cartas. E em uma dessas cartas, ele escreveu um dos versículos mais conhecidos a respeito de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, é dito: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, entendam algo a respeito disso. O amor é um dos atributos de Deus. E assim como os demais atributos, o amor não teve um início. O amor de Deus não começou no tempo, porque o amor de Deus, assim como todos os outros atributos, são eternos. Mas então, como esse amor era manifestado antes de Deus criar todas as coisas? Como que Deus amava antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo? A resposta é: o amor era manifestado entre as pessoas da Trindade. Abram comigo em João capítulo 17, versículo 24. João 17, 24. Especialmente o finalzinho do versículo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Observem aí o que Jesus diz. Porque me amaste, não depois da criação do mundo, não depois que o tempo veio a existir, mas me amaste antes da fundação do mundo.
Meus irmãos, o amor de Deus, o Pai, por seu Filho é eterno, não teve um início. E nós não temos condições de dimensionar a intensidade, a profundidade e a força do amor que Deus sente por seu Filho. Nós não conseguimos dimensionar a intensidade, a força desse amor. Diante disso, se o Pai ama tanto o Filho, nós precisamos refletir sobre algo. Diante dessa verdade de que o Pai ama o Filho, é importante que consideremos se esse pastor, que é amado pelo Pai, também tem sido amado por nós. Nós precisamos refletir a respeito disso. Eu quero que vocês olhem aí para os versículos 19 a 21. Percebam que essas palavras ditas por Jesus causaram divisão entre aquelas pessoas. Pessoas que gostavam de anteriormente se apresentar como aqueles que amavam a Deus. Nós cumprimos a lei porque nós amamos a Deus. Mas ficou claro nesses versículos que algumas dessas pessoas que diziam amar a Deus não amavam o pastor enviado por Deus. Elas rejeitaram o bom pastor amado por Deus. Alguns chegaram ao cúmulo de dizer que o bom pastor tinha, na verdade, demônio. Não é isso que está dito nesses versículos? Nos dias atuais, as reações não são diferentes. As reações são bem parecidas. Ouçam bem o que eu vou dizer. Nenhum de nós tem o direito de se identificar como uma ovelha de Cristo, como um membro do rebanho de Deus, se o nosso amor por esse bom pastor não estiver acima de tudo e de todos. Nós não temos o direito de nos identificarmos como ovelhas desse pastor, se o nosso amor por ele não estiver acima de tudo e de todos. Nós precisamos refletir a respeito disso. Talvez até aqui você tenha sido uma das pessoas que, como eu disse no início, pensam em Jesus como o bom pastor de uma forma distorcida. Talvez você veio aqui esta noite pensando a respeito do bom pastor de uma forma distorcida, que não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus revela a respeito dessa verdade. Talvez você pense no bom pastor como aquele que te dá comida, como aquele que faz carinho em você e como aquele que existe e veio para realizar todos os seus sonhos. Talvez você pense no bom pastor como aquele que existe para te dar o emprego que você tanto quer, a bolsa de estudos que você tanto deseja, ou o marido ou a esposa que você tanto sonha. E ele será amado por você se ele cumprir todas essas coisas. Mas se ele não cumprir, a vida segue e eu não tenho a obrigação de amá-lo tanto e de me importar com ele. Você vai continuar dizendo que ama esse pastor e que conhece esse pastor, mas na prática, muitas vezes, você vai contrariar essa declaração, demonstrando que outros compromissos, outras pessoas, outras coisas estão à frente desse bom pastor, amado pelo Pai, na sua vida. Nós não podemos achar, meus irmãos, que está tudo bem se nós nos comportarmos assim e que Deus nos entende, afinal, Ele quer o nosso bem. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor conhece as ovelhas. O bom pastor é amado pelo Pai. E por isso, o que se espera de nós, como ovelhas, é que nós o amemos acima de tudo e acima de todos. Atendam à sua voz, estejam dispostas a obedecê-lo e a segui-lo e a confiarem nele. É isso que se espera das ovelhas desse pastor, que o amem, que o ouçam a sua voz, confiem nele, confiem na segurança que ele prometeu nos dar. Se você não tem sido esse tipo de pessoa, então reveja a sua identificação como ovelha. Mas há também aqui, nesse texto, especialmente no final, um alerta para aqueles que ainda não atenderam à voz do bom pastor. Existe aqui nesse texto, meus irmãos, um alerta àqueles que ainda não atenderam à voz do bom pastor. Se você é uma dessas pessoas, saiba que a sua condição é de grande perigo. Não creia naqueles que dizem que no final vai dar tudo certo para todo mundo. Tudo vai ocorrer bem para todo mundo no final. Não creia nisso. Isso não é verdade. Nada irá bem aos bodes e aos lobos. Nada irá bem para os bodes e para os lobos. E se você ainda não é uma ovelha de Cristo, essa é a sua identidade. Um lobo, um bode. Você, assim como muitos outros nesse contexto, que ouviram as palavras do bom pastor e a rejeitaram, você, assim como eles, tem desprezado o bom pastor amado por Deus. Se essa identidade permanecer com você até o final, as palavras que você ouvirá do bom pastor
não vão ser mais palavras doces, como aquelas que chamam as ovelhas nos dias de hoje. As palavras que você ouvirá desse bom pastor no final, se a sua identidade permanecer como bode ou lobo, serão palavras terríveis. Afaste-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No dia em que o bom pastor separar bodes de ovelhas, essas serão as palavras ouvidas pelos bodes, por aqueles que não atenderam ao chamado do bom pastor. Portanto, atenda à voz do bom pastor, que te chama esta noite para pertencer ao rebanho dele e para receber dele vida. Venha enquanto é tempo, pois o bom pastor te chama. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em resposta à pregação da palavra, peço que os irmãos se coloquem de pé para mais uma vez cantarmos ao Senhor.